E ele pergunta assim, pastor: de acordo com Marcos 5, versículos de 1 a 13, é errado ou pecado comer carne de porco? O pessoal usa esse texto para dizer que é errado comer carne de porco e também ser palmeirense, né? Porque os porcos escolheram, os demônios escolheram os porcos, né? E o símbolo do Palmeiras lá é porco. E ainda bem que a minha mulher não deve estar ouvindo essa programação, porque ela é palmeirense, ela fica brava quando eu brinco com isso. Mas enfim, brincadeiras à parte, nós devemos entender algumas questões. A carne de porco no Velho Testamento, ela era, digamos assim, uma questão de lei, e ela tinha um objetivo. Imagine você que está nos ouvindo agora pela rádio, quando Deus dá ordem para o povo sair do Egito, aquele povo todo ali no deserto, se eles fossem comer carnes gordas, entre elas a carne de porco. Você imagina o caos que essas 2 milhões de pessoas no deserto elas iam passar. Se elas comessem uma carne forte, sem a orientação bíblica naquele momento. Ia ser um caos. Ia ser um caos. Contemporizarmos o que Deus está falando e por que Deus está falando. Ou você acha que Deus fala sem propósito, sem objetivo? Não, Deus fala com propósito e objetivo. Deus proibiu ali a carne de porco porque havia uma questão envolvida ali, uma questão existencial. Porque se esse povo comesse porco no deserto ali, ia dar muita confusão. Tá certo? Ia dar muita confusão. Lá em Atos capítulo 10, Pedro tem uma visão, tudo bem que aquilo tem a ver com os gentios, mas por acaso está lá a carne de porco, as carnes imundas, e Deus fala, olha, eu posso consagrar essa carne imunda. Eu posso trazer uma nova cosmovisão sobre essa questão. E Deus pode mesmo, porque essa questão de comer carnes, e essa ou aquela carne, era uma prática cerimonial da lei, que foi por Cristo abolida na cruz. Tá? Então essa questão de comer aquilo ou não comer aquilo não tem nada mais a ver. E aí tem um artigo muito interessante nosso lá no site do CACP. O artigo se chama "É pecado comer carne?". Então, por exemplo, alguns profetas, entre eles uma do Adventismo, vai dizer que sim, é pecado comer carne vermelha, porque carne vermelha faz você pecar. Então, quer dizer, conjectura comer carne com questão de santidade e até de salvação. Isso é totalmente absurdo. Não há essa questão. Agora tem uma coisa muito engraçada, porque nós temos um artigo lá no site do CCP também muito bom, chamado Ellen White manda comer pururuca. Né? Pururuca é de porco. E o que aconteceu? Teve um determinado momento nos Estados Unidos, porque os americanos eles comiam muito porco, né? Muito bacon, e muitos adventistas que haviam se convertido eram criadores de porco. Então a Ellen White, no Testemunhos, volume 1, página 206, 207, ela vai dizer que o pessoal podia comer carne de porco até que Deus revelasse o contrário, porque não tinha problema. Então, diante da necessidade ali do povo, daquele momento, a Ellen White vai abrir uma exceção para que se comesse carne de porco. Eu quero ler um texto bíblico aqui que está em 1 de Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus... Ô Lucas, me responde aqui, agora eu vou te fazer uma pergunta. O porco é criatura de Deus? Sim. Então, muito obrigado pela resposta. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Então veja, meu querido, no Novo Testamento, nós não temos essa questão de restrição alimentar. E Paulo, nessas viagens missionárias, ele comeu muita carne de macaco, muita carne de jacaré, muita carne de javali, ele comeu de tudo. Ele falava, lá em Romanos 14, ele até fala isso, põe na mesa, não pergunta nem o que é, dá graças e come. Pôs na mesa, viu, pastor Edson Miranda, tá ali na mesa, olha, dá graças a Deus, né, e come.
Tá? E é importante nós notarmos hoje que o engraçado até é justamente isso. Nesse mundo hoje moderno que nós vivemos, a carne, uma das carnes mais saudáveis que nós temos é de porco. Olha que engraçado. E é de peixe, obviamente, mas o peixe, para quem mora aqui em Santos, até que é saudável, porque é peixe que vem do mar. Para mim, que tô lá no fim do mundo, que mora em São José do Rio Preto, que é aqueles peixes criados em tanque, que come ração de cachorro, já não é tão saudável. Mas o porco é a carne mais saudável hoje. Por quê? O porco é criado com ração, o porco engorda facilmente, ele não recebe hormônio. O boi recebe hormônio, o frango recebe hormônio e até o peixe, comendo essas rações de cachorro aí, não é muito saudável em algumas regiões do país, que não tem criação de peixe, não tem mar, não tem grandes rios, então come-se muito peixe criado em tanques. Então, olha a problemática. Hoje, então, até comer carne de porco seria mais saudável do que comer uma outra carne, tá? Então, fique com a palavra aqui de Deus, que você pode, com ações de graça, comer o que Deus te colocou na sua mesa, tá? E a própria profetisa aqui dos adventistas, que vai dizer, olha, se Deus te revelar, você se abstém da carne de porco, se não, coma a sua carne de porco em paz. Está em Testemunhos, volume 1, página 206 e 207. E eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, essas proibições da lei foram por Cristo abolidas, estavam dentro de um outro contexto. Então, se você agora, nesse final de ano, Deus te preparar uma pururuca, um leitão ali, que eu que moro lá no interior, a gente come muito aqueles leitões inteiros, sabe, Lucas? A gente bota na panela, pra assar o leitão todinho, inteiro, temperado. Aquilo é uma delícia, né? Eu nasci na roça, a gente comia muita carne de porco, o porco ele é muito aproveitado na roça, principalmente o porco caipira, é uma delícia. Então, assim, fique em paz, tenha liberdade para servir a Deus e não se incomode com essas questões que o diabo quer cercear a tua liberdade em Cristo Jesus, tá bom? Amém.